Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 15 dicas de limpeza, principalmente para a cozinha. A primeira dica é para a casa toda. Delegue tarefas. Gente, é muito importante quando a gente tem filhos, desde pequeno, a gente já começar a ensiná-los a fazer as coisas, os afazeres da casa, de acordo com a idade, é claro. Minha filha tem 3 anos, mas ela já sabe onde fica o paninho. Então, quando ela deixa alguma coisa cair no chão, quando ela suja o espelho, alguma coisa, ou o vidro da porta, ela já pega o paninho e limpa. Ela já sabe onde fica, já sabe. Ela até gosta, né, de limpar. Então, às vezes, eu tô muito atarefada fazendo alguma coisa na casa, eu dou um paninho pra ela, borrifo um pouquinho de água e peço pra ela limpar um armário, assim, só pra ela entrar no clima, pra que ela entenda que ela também é participante, que ela também precisa ajudar e que não adianta só sujar, né? Não é sujar e alguém vem e cata. Então, quando ela deixa cair uma comidinha, ela cata. E não é um exagero, assim, ela não é aquela coisa, uma obrigação que a gente vai brigar, vai bater nela, não é isso. É só que ela já entende que ela pode ajudar com algumas coisas e ela sempre ajuda a arrumar o quarto dela também. Eu sei que ela vai arrumar do jeitinho dela, mas eu sempre peço pra ela poder arrumar. Quando eu vejo que tá uma bagunça, eu dou uma olhadinha e falo, ó, arruma seu quarto primeiro. Quando ela me pede, por exemplo, ela quer ver televisão. Aí eu falo, arruma seu quarto primeiro. E aí ela vai, arruma do jeito dela e tudo bem. Aí, com o tempo, ela vai evoluindo e a gente vai ensinando, né, as coisas assim, de acordo com a idade. E também, o meu marido trabalha fora, eu também trabalho, apesar de trabalhar em casa, mas eu também trabalho, tenho minha rotina, então ele me ajuda também, seja com as coisas da minha filha, seja com as coisas da casa, lava uma louça, faz as coisas assim. Eu até fiz uma planilhinha pra ele não esquecer umas coisas que eu queria que ele fizesse ali, a gente conversou, aí lavar a louça, molhar as plantas, eu acabo ficando com a maior parte, porque como eu tô em casa há mais tempo, acaba sendo minha função. Mas tudo bem. Eu só acho que é interessante a gente delegar, que a gente falar, né, conversar com a nossa família, a gente pedir ajuda, mesmo para os que trabalham fora, é importante chegar, sujou um prato, sujou um copo, lavar, não sair entulhando um monte de coisa no sofá, no balcão, na mesa, onde tiver ali exposto. Não organizar, deixar tudo para quem cuida da casa fazer. É muito desgastante, porque a gente acabou de limpar muitas vezes, acabou de arrumar, e aí tem que ir lá e ficar limpando as coisinhas que essa pessoa deixou. Caiu uma migalha de pão no balcão, caiu alguma coisa no chão, a pessoa não tem aquela proatividade de catar, entendeu? Porque acha que tem alguém ali para fazer. Então é muito importante que todo mundo da casa esteja empenhado em ajudar em fazer o seu trabalho, cada um com seus afazeres, ou pelo menos ali mantendo, né? Às vezes, muitas vezes a mulher vai fazer tudo, mas o homem, os filhos vão manter de alguma forma. Mas eu acho muito importante que os filhos, independente de serem homens ou mulheres, tenham tarefas também em casa. A segunda dica é mais voltada assim para cozinha, banheiro, área de serviço, onde você tiver lixeira. É retirar todos os dias o lixo. Gente, não tem nada mais chato do que você ir pegar o lixo e ter algum bichinho ali, né? Já aconteceu assim comigo, de eu ter guardado um resto de comida no início ali, de morar sozinha, não estava muito acostumada, não sabia muito como funcionava isso. E aí, quando eu fui pegar o lixo, tinha um monte de bichinhos e é muito nojento, eu tenho pavor. Então, hoje em dia eu tiro todos os dias o lixo, eu não deixo acumular dentro da minha casa. Tem a lixeirinha lá do prédio, lá embaixo, e eu coloco tudo lá. Aí a terceira dica é relacionada com isso. Se você vai colocar o lixo do lado de fora no dia que o caminhão do lixo não passa, o ideal é que você borrife um pouquinho de água sanitária, o cloro, né, no saco, assim, por fora. Por quê? Isso evita que os bichos, assim, gato, cachorro de rua, venham e rasguem o seu saco de lixo e vire aquela zona ali na frente da sua casa. É isso que me ensinou foi minha mãe e funciona de verdade. Então, quando eu preciso, por exemplo, hoje é sexta-feira e o caminhão do lixo passa de manhã. Aí eu precisei botar um lixo à tarde, um exemplo, não aconteceu, mas às vezes acontece. Aí eu já desço com um borrifadorzinho e borrifo um pouquinho de cloro ali e não dá nenhum bicho rasga, nenhum bicho chega perto, fica intacto o saco de lixo. E o pessoal que trabalha com isso, com a coleta, eles usam luva, então não é nada que vá atrapalhar ali a vida deles, não. A quarta dica é para que você troque suas esponjas semanalmente, porque a esponja ela vai acumulando ali a bactéria, as coisas ali da louça. O ideal é até que você troque com mais frequência, mas na medida do possível a gente faz o que dá, né? Então, uma vez por semana, eu já ouvi alguns especialistas falando que é o recomendado.
Uma dica na hora de lavar a louça é, se você não tem uma esponja específica para lavar copos, que você lave os copos primeiro. Lava a sua esponja ali, quando você vai lavar a sua louça, aquela louça do jantar ou do almoço, lavar os copos primeiro. Aí depois você pode escolher ali, de repente, potes de plástico, alguma coisa assim, coisas que tem mais tendência a ficar com gordura, ficar com cheiro. E aí depois você passa assim, prato e deixa assim a panela, aquelas coisas com muita gordura por último mesmo. Mas você deixando o copo ali para ser lavado primeiro, evita que ele fique com aquele cheiro ruim. Gente, não tem nada pior do que você chegar na casa de alguém, pede um copo d'água e tem aquele cheiro de gordura, cheiro de comida, né? Então, é bem ruinzinho. Gente, uma dica que provavelmente todo mundo que tá assistindo já deve saber, mas eu vou falar porque eu aprendi recentemente. Panelas de inox, panelas de alumínio, usar o sif. Eu tava com uma panela de inox aqui que tava bem amarelada e eu tentava variar e não saía. Eu não fico também perdendo muito meu tempo com isso, tá? Mas me incomodava um pouquinho, uma panela bonita. E aí eu vi essa dica e fui tentar ali esfregar com a esponja, com o sif. Nem precisei de bombril nem nada, só a esponja e o sif. Esfreguei e ficou perfeita, não arranhou e ficou com uma cor linda, cor assim como se ela tivesse novinha. Aquelas partes assim mais difíceis você pode usar uma escovinha para poder esfregar, né? E fica muito bom, gente. Essa dica é excelente. A maioria das dicas tem a ver com louças, né? Pode ser que você tenha aí já uma máquina para fazer o trabalho por você, melhor ainda. Mas para quem não tem, a próxima dica é: se você vai lavar uma louça muito engordurada, esquenta um pouquinho de água para poder você ajudar a remoção ali da gordura. E também uma coisa que eu tenho feito e tenho notado assim muita diferença é lavar com a parte macia da esponja. Tem aquela parte áspera e tem a parte macia. A parte áspera, por algum motivo, ela não tira a gordura, ela só limpa mesmo aquelas crostas, uma coisa assim. Mas quando uma frigideira, você fez alguma fritura, alguma coisa, ele ficou com aquele óleo, não sai, você usa essa parte macia da esponja, esfrega ali e sai muito bem, principalmente se você usar uma água quente. A oitava dica é: se você vai guardar alguma coisa na geladeira, não guarde sem tampa, não pode sem tampa, uma garrafa de água sem tampa. Gente, também é outra coisa, não tem nada mais chato do que você vai comer. Aconteceu uma vez comigo, comer uma sobremesa na casa de uma pessoa e tava com gosto de cebola. Tava lindo, mas era muito difícil de comer, porque a cebola ela transfere muito o cheiro ali, até o sabor, o alho também, a banana. Essas são as coisas que eu já tive experiência de estar com a geladeira ali, botar um pote, não botar uma tampa, e aí transferir para água, transferir para alguma coisa que tivesse aberto. Então, eu sempre deixo tudo bem fechadinho. A nona dica é relacionada com essa. Quando eu não tenho, tem um pote ali que eu não tenho tampa, eu uso um plástico filme, mas eu não deixo exposto. A 10ª dica é relacionada ao minimalismo, não podia deixar de falar disso aqui, mas é muito legal fazer um destralhe ali umas 2 vezes por ano. Eu tô tentando fazer assim, meado do ano e final do ano, porque a gente acaba acumulando, mesmo sem querer, algumas coisas que a gente não usa, que não são necessárias, que ganhamos, que compramos, e a gente vai acumulando, e quando a gente para fazer esse destralhe, a gente reconhece ali, vê tanta coisa que a gente não usa e que estão ocupando espaço desnecessário. Então, eu acho bem interessante fazer sempre isso. Sabe aquela comida que você fez em uma quantidade maior e acabou sobrando e você não pretende comer, já enjoou, comeu almoço, comeu janta, não quer mais comer? E aí, o ideal é que você congele, porque a gente deixa na geladeira, acaba esquecendo e aí estraga, porque não tem muita opção. Depois de 5 dias ali, não é muito legal você consumir o produto que tá ali na geladeira, né? Então, o ideal é que você congele. E em um momento ali, você vai acabar precisando. A gente sempre precisa de alguma coisinha um dia que não tá com muita vontade de cozinhar. Chegou mais alguém em casa e você tem uma comidinha congelada. Além de tudo, isso evita desperdício. A próxima dica é para não deixar comida fora da geladeira. O ideal é que você deixe até 2 horas, no máximo. Passou disso, tem que ir para a geladeira, porque tem um risco maior de contaminação. Eu confesso que a minha mãe, na minha casa, lá, quando eu morava com a minha mãe, ela sempre fez comida e deixava lá no fogão, botava um paninho de prato em cima pra mosca não pousar e tava tudo certo, nunca passamos mal em relação a isso. Porém, a partir do momento que eu descobri que isso não era o certo, que isso poderia sim causar uma intoxicação alimentar ou algo do tipo, dar alguma, sei lá, uma bactéria, eu não sei o que, não sou especialista no assunto,
Mas a partir do momento que você tem conhecimento, você não consegue mais fazer, eu pelo menos não, né? Não consigo mais fazer da forma errada. E agora eu chego na casa de alguém, às vezes, pessoas da minha família, e eu vejo que tem um feijão lá que dormiu fora da geladeira, eu não consigo comer. Ah, fez um arroz fresquinho, esse feijão sobrou de ontem. Eu não sou fresca, comida amanhecida, né? Dormida, não sei como vocês falam. O meu problema não é esse, meu problema é se dormiu fora da geladeira. Eu sei que lá na casa da minha mãe eu sempre comi, não morri, mas a partir do momento que eu sei que pode fazer mal, eu não como, não deixo minha filha comer também. A 13ª dica é para guardar as frutas e verduras já lavadas e secas, porque assim, elas duram muito mais e sempre quando você precisar comer uma coisa já tá ali prontinho. Eu acho essa dica assim, gente, tem que fazer, porque assim a gente consegue comer mais saudável. Então, tô com uma fominha, tem uma fruta já lavada, eu não tenho desculpa para não comer uma fruta. Verduras já estão prontinhas, é só colocar ali na salada, fazer a misturinha que eu gosto e tá tudo certo. Aquela coisa, também era um hábito muito da minha mãe de comprar ali as verduras, jogou na gaveta e vou usar uma alface, aí tira, vai lavar, nossa, isso me dá uma preguiça, então eu já faço o sacolão, lavo tudo, seco tudo e pronto. Aí eu passo a semana ali sabendo que eu tenho aquelas verduras, que eu tenho as frutinhas já tudo pronto para consumo. A 14ª é relacionado com isso. Vinagre não é suficiente para higienizar frutas, verduras, legumes. As folhas ali, as verduras, eu sempre coloco uma mistura, né, de cloro com a água e deixo ali um tempo. Depois eu enxago bem mesmo para tirar todo aquele excesso e aí tá tudo certo. E fruta também. Agora, se é uma coisa de casca e tal, eu às vezes dou uma lavadinha com a esponja, mas de resto eu sempre deixo. E o vinagre, ele não é suficiente para fazer essa higienização, e se você não acredita em mim, pesquisa aí que você vai ver muitas pessoas falando. A higienização mesmo é feita com o cloro. A 15ª é se você também lava tudo na máquina, por exemplo, pano de prato, pano de chão, eu sou assim, então eu vou acumulando ali, eu tenho 2 baldes na área de serviço, um eu acumulo pano de chão sujo, o outro acumulo pano de prato. Primeira coisa, eu deixo eles secarem primeiro antes de colocar no balde, pra não dar bolor, não mofar, não ficar ruim ali a situação. Então eu boto ele estendido e deixo secar, depois eu coloco no balde. Juntei uma quantidade suficiente, eu lavo primeiro o pano de prato na máquina, depois eu lavo o pano de chão e depois eu faço aquela higienização da máquina para eu poder voltar a lavar roupas ali dentro. Então eu sempre lavo ali 1 ou 2 vezes no mês, mais ou menos, mas normalmente 1 vez por mês já atende, porque eu tenho uma quantidade, assim, suficiente que dá para passar o mês ali, tanto de pano de prato quanto de pano de chão. Agora, se você tem poucos, vale a pena, de repente, lavar ali na mão mesmo. E também, de repente, se não é tão sujo, eu não vejo problema de depois colocar, sem precisar fazer aquela higienização da máquina toda, de repente você lava na máquina e já consegue lavar suas roupas. Eu tenho um pouquinho de receio, então eu prefiro fazer essa higienização da máquina sempre após lavar os panos de chão. Então eu aproveito o dia de lavar pano de chão e lavo o pano de prato antes, que aí eu acho que, pano de prato, ok, depois o pano de chão, mas o pano de chão primeiro, aí depois o pano de prato. Enfim, minhas maluquices. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aí embaixo quais são as dicas que vocês têm. Gente, eu aprendo tanto aqui, sempre tem alguém dando uma dica e vivendo e aprendendo, né? Eu espero que vocês possam comentar, então, os relatos aí, o que vocês acham, o que vocês fazem para poder organizar e manter a casa e principalmente a cozinha mais limpa. Não esquece de curtir e também se inscrever se não for inscrito ainda, tá bom? Um beijo e fica com Deus.